Qualidade em Movimento, o programa que reúne pessoas, ideias e experiências capazes de transformar organizações e vidas através da qualidade ampla. Esse é o propósito do movimento FastQuali: espalhar a qualidade ampla na prática, impulsionando a inovação, a união das pessoas e a melhoria contínua. Você sabia que a qualidade que a gente conhece está mudando? E rápido. Tecnologia nova, gente cobrando mais, o mundo pedindo outra postura, mas no meio dessa virada toda, tem uma pergunta que não me sai da cabeça. O que o Brasil tem para ensinar ao mundo? É sobre isso que vamos conversar com você hoje. Olá pessoal, mais um capítulo do Qualidade em Movimento. Ricardo Trajano, olha quem está aqui comigo. Abraço, Ricardo. Haroldo Ribeiro, uma lenda da qualidade no Brasil, colega da BQ. Eu preparei para ele só 4 perguntas, porque o tempo dele é super escasso e caríssimo, viu? Então vai me responder 4 perguntas. E a primeira pergunta é sobre a história dele como autor, né? Haroldo, você é autor de 36 livros e treinou mais de 70 mil pessoas desde 1990. Depois de tanto tempo estudando o estilo japonês de qualidade total, o que você diria que é a essência do 5S e do TPM que, mesmo com toda essa revolução tecnológica e IA, ainda permanece absolutamente imutável? Bem, primeiro agradecer o convite que foi feito aí pelo Evandro e também por você, Ricardo, para participar dessa gravação. E vamos separar esses temas que estão bem diferentes, apesar de serem de origem japonesa. O 5S é um processo educacional e, como processo educacional, é um processo que serve para o ser humano. Então, independente de avanços de tecnologia, sempre tem a presença do ser humano. E os conceitos que tratam o 5S são conceitos que são indelegáveis sair de um ser humano para um equipamento. Então, se não houver uma consciência, um hábito, uma cultura das pessoas em praticar esses conceitos, não adianta você ter tecnologia, não adianta você ter automação e até mesmo agora inteligência artificial, que sempre que tiver a presença de um ser humano, Evandro, em qualquer processo, sempre vai ter essa carência da prática desses 5 conceitos do 5S. Com relação ao TPM, que é um processo muito mais técnico, uma metodologia voltada para aumento de produtividade a partir de uma melhor gestão de ativos, quando a gente fala de um processo que tem puramente tecnologia, robotizado, por exemplo, automação completa, o TPM ele perde um pouco a sua força. Agora, sempre que você tem máquinas, equipamentos, onde tem uma interação entre homem e máquina, é sempre possível aumentar a eficiência através de uma melhor gestão dessa relação equipamento, homem e a própria gestão dessa relação. Então eu diria que, apesar dos tempos avançarem, para você ter ideia, Evandro, 5S foi criado na década de 50, TPM foi criado no início da década de 60, eles continuam válidos em todo o mundo, principalmente na área fabril. TPM preponderantemente na área fabril, na área que tem ativos envolvidos. E o 5S, apesar de ser aplicável onde tem seres humanos, por tradição, ele é muito mais aplicado no meio industrial do que numa atividade de serviço, numa atividade comercial. Muito bom, Haroldo. E olha só, hoje a gente foi almoçar e a Dorothea Werneck estava na mesa com a gente e ela gosta de fumar um cigarrinho. Ela foi lá fora do restaurante fumar um cigarrinho dela, ela voltou aborrecida comigo. Evandro, o que adianta esse monte de palestra de 5S? Eu não tinha onde botar a minha guimba do cigarro, não tinha uma lixeira. Aí eu falei, realmente, Dorothea, você está certo. Na prática, né, tem muito que melhorar, né, Haroldo? O descarte de uma guimba não tinha no restaurante. Evandro, quando a gente fala de um restaurante típico de uma cidade, né, que não tem uma tradição de ter sistemas de gestão, você sabe muito bem disso, né, apesar de a gente fazer as tentativas, o próprio movimento FastQuali que você coordena, ainda a cultura é preponderantemente na área industrial. E, basicamente, 90% das demandas que eu tenho de consultoria nesses 31 anos vem da indústria. E quando a gente fala de indústria no Brasil, eu diria que a maior parte é multinacional, indústria de médio e grande porte. E quando eu faço um diagnóstico de 5S nessas empresas,
A média que eu considero dos 3 primeiros S's, eu não estou falando de todos os 5, é de 60% a 70%. É muito baixo. Então você vê que ainda há uma carência, mesmo numa área que tradicionalmente já trabalha com sistema de gestão, a maioria, você sabe disso, já tem a norma ISO 9000, que é a norma de sistema de qualidade. E mesmo assim há essa carência, por quê? Porque senão você não investe no comportamento, na atitude das pessoas, e para fazer isso você tem que partir no sistema top-down, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, você não vai efetivar a cultura. O 5S não vai se tornar um hábito, e sim vai se tornar campanhas, comportamentos que não são internalizados pelo ser humano. Então, eu diria que mesmo a gente em 2026, em multinacionais, empresas de médio e grande porte, há ainda uma carência muito grande da prática do 5S. Tanto o aspecto infraestrutural, o aspecto comportamental e o aspecto também da gestão. É o que você falou no início, né? É o ser humano, o 5S vai ser sempre o ser humano. E quando depender do ser humano é cultura, né? Vamos lá para a nossa pergunta número 2. Você criou a certificação 5S e é um pioneiro em produtos digitais nessa área. Em um mercado hoje saturado de informação rápida, qual é o maior desafio que você encontra ao tentar ensinar a profundidade do pensamento estruturado que a qualidade exige? Evandro, hoje as pessoas de maneira geral, quer sejam pessoas mais jovens, quer sejam pessoas da nossa faixa, mas que estão aí de maneira ativa nas empresas, elas querem muita coisa já, produto enlatado, produto pronto, que é mágica. Então o maior desafio é dizer que essas duas metodologias, particularmente que eu trabalho, e também vamos falar na qualidade como um todo, exige internalização. Então sempre que as pessoas têm acesso a algo muito superficial, alguma coisa muito abstrata, e as pessoas hoje têm pouca paciência para se aprofundar nas coisas, as pessoas procuram um monte de coisas e não se aprofundam em nada, então fica difícil então convencer as pessoas que tem que se aprofundar, tem que ter intensidade de compreensão para poder esses produtos, essas informações, efetivamente gerarem resultados. Então é difícil você ter aplicativos que pelo atalho resolvam todas as coisas, resolvam os processos dentro das empresas, e quando eu falo de processo eu não estou falando apenas de tecnologia, estou falando de métodos de trabalho, e aí vem mais uma vez a questão do ser humano. Então hoje o grande desafio é criar métodos, criar produtos na área de comunicação que seja motivante para que as pessoas possam se interessar por eles. Caso a gente consiga fazer isso de maneira, inclusive, gradual, né? Passo a passo, é melhor do que querer fazer de maneira mais intensiva, porque as pessoas abortam qualquer tipo de informação um pouco mais intensa, mas você vai ali de maneira homeopática, dando dosagem de informação. Eu tento fazer isso nas minhas redes sociais, para que gradualmente as pessoas consigam se aprofundar naqueles temas e esses temas possam gerar efetivamente resultados. Realmente a informação pode ser profunda, mas também a informação longa também, né? Sim. A pessoa não tem mais paciência. Não tem mais paciência. Né? Os filmes estão diminuindo em tamanho. Os livros, tudo é muito, muito mais rápido hoje em dia, né? Sim. Tá ótimo. Que conversa boa, hein? Fica aqui uma coisa para a gente levar para casa. Qualidade de verdade não mora só nos processos. Ela está nas pessoas, nas escolhas do dia a dia e na vontade de construir um futuro melhor. Agora, nossa pergunta número 3, Haroldo, vamos dificultar um pouco. Como membro da Academia Brasileira da Qualidade e com experiência internacional, você vê muitas empresas tentando aplicar ferramentas sem entender a cultura por trás delas. Qual foi a lição mais difícil que você teve que ensinar ou reaprender sobre o comportamento humano na implementação da qualidade total? Essa é uma pergunta e é um desafio para todos nós que pertencemos à Academia Brasileira de Qualidade, inclusive o próprio Evandro, fazer com que a qualidade faça parte da cultura das pessoas, faça parte da cultura de uma instituição e também do próprio país. A gente tem na ABQ isso aí, inclusive, como missão. Então a dificuldade é a gente conseguir ganchos relacionando, por exemplo, para a questão de perdas, questão de acidentes de trabalho, impactos ambientais, perda de contratos, a questão puramente da gestão da qualidade.
Então, se a gente conseguir fazer esses ganchos, muito bacana. Eu me lembro que recentemente nós temos um colega lá de Santa Catarina que ele fez um trabalho muito técnico, muito bacana, relacionando aquele problema que aconteceu no aeroporto lá de Tóquio, né, onde você teve o choque de 2 aviões, e ele conseguiu, através de ferramentas da qualidade, explicar como aconteceu apesar de ter sido um acidente grave, não ter morrido ninguém, nem ninguém sair gravemente ferido. E ele justifica isso justamente colocando as ferramentas da qualidade. Então, se a gente conseguir ganchos, principalmente de perdas, de prejuízos, de acidentes, de impactos ambientais, relacionando esse problema à falta da cultura, da qualidade, é uma maneira que a gente tem de sensibilizar e fazer com que as pessoas se interessem, então, por todas as ferramentas oferecidas pela gestão da qualidade a partir da década de 50. Estou concordando com você porque eu lembro dessa matéria e foi rapidinho, todo mundo esvaziou o avião em poucos minutos, né? Eu fico imaginando, mesmo a gente sem acidente, que no Brasil a gente demora 15 a 20 minutos para sair todo mundo do avião. Imagina um acidente, né? Tem que ter realmente um método para funcionar bem. Então, nosso colega Edson Palladini, muito feliz com esse artigo, está no nosso site da ABQ, abqualidade.org.br. Essa temporada conta com o patrocínio da CBG, Certificadora Brasileira de Gestão, uma organização que presta serviços de avaliação da conformidade. A CBG possui acreditações junto à CEGECRE, do Inmetro, e que permite auditar sistemas de gestão em conformidade com as normas e portarias vigentes, conforme o escopo de cada empresa. O link está na descrição do vídeo. Muito bom. E agora, para terminar, que pena, né? Aproveitar o do Haroldo aqui, nossa quarta pergunta, a mais difícil. Você é reconhecido globalmente como referência nesses temas por plataformas de tecnologia. Olhando para os próximos 30 anos, qual é a competência que o profissional de qualidade precisa desenvolver para não ser apenas um executor de normas, mas um verdadeiro transformador de negócios? Evandro, a máquina, a inteligência artificial, ela vai substituir tudo aquilo que o homem é substituível, né? Sim. E tem coisas que dificilmente a máquina vai conseguir substituir, e até mesmo a lógica que tem por trás da inteligência artificial, que é entender o ser humano de maneira individual. Então esse termo indivíduo é muito bacana porque significa uma coisa indivisível, né? Então nós somos únicos. Então se você não conseguir tratar a pessoa de uma maneira única, de uma maneira que só ela existe no mundo, e nenhuma máquina consegue fazer isso, você vai perder, evidentemente, sua competitividade para a máquina. No momento que você passe a ser um entendedor do ser humano e na relação individual com cada pessoa, não vai ter máquina que substitua. Então, se você é um líder e você tem uma equipe, vamos colocar uma equipe de 10 pessoas, sabendo que cada pessoa dessa é um indivíduo, ou seja, ela tem a sua personalidade, tem a sua alma, e você deve tratá-las, evidentemente, cada um da sua forma individual, você vai, evidentemente, ser diferenciado daqueles que tratam todos como uma massa. E tratar como uma massa é isso que a máquina faz. Por mais que alguma inteligência artificial tente identificar a particularidade do ser humano, mas somente o contato corpo a corpo, e quem tem uma relação com seu filho, sua filha, com a esposa, com o esposo, até mesmo com seus pais e até mesmo amigos, é que sabe que aí é a riqueza que tem na relação entre as pessoas. É entender, conhecer, respeitar cada um como a pessoa é e tentar direcionar a sua linguagem, direcionar a sua maneira de incentivar aquela pessoa, de persuadir para fazer o bem, de acordo com realmente aquilo que vai sensibilizada para isso, vai tocar na alma daquela pessoa. Então eu acho que o maior desafio nosso é entender cada vez mais o ser humano, ter a empatia, para dessa maneira você que é um líder, quer seja supervisor, diretor, consiga a maior performance da sua equipe, com isso você consiga gerar melhores resultados e ao longo do tempo você ter uma promoção mais sustentável e uma projeção vertiginosa na sua
na sua carreira profissional? Haroldo, você me surpreendeu com sua resposta, viu? Individualizar o tratamento, né, com as pessoas é tudo, né? Porque cada um tem uma história, né? Você não sabe que condições ele estudou, se ele sofreu algum trauma na infância, onde ele serviu o exército ou não, Sim. se ele fez uma faculdade ou não, se ele casou, está solteiro. Você não sabe a vida da pessoa, né? Onde ele mora, quantos ônibus ele pega. Fico pensando nesses assuntos que você me falou. Eu fui viajando aqui, né? Nós estamos num evento agora com mais de 100 pessoas. Eu não conheço quase ninguém. E cada um tem uma história para contar e é muito rica a diversidade das histórias, né? Sim. E na empresa a mesma coisa. Individualizar o tratamento, acho que você mandou nota 10, viu, meu amigo? Obrigado, então. Prazer muito grande estar com vocês e também convido a vocês para assistirem também as outras gravações de outros colegas que vão estar aí. E lembre-se do canal Haroldo Ribeiro, toda segunda-feira, 20 horas. 20 horas, no YouTube. Lives Haroldo Ribeiro com as maiores autoridades do Brasil sobre os temas qualidade, gestão e liderança. Todos convidados. Sim, ele já liberou vários vídeos de lives anteriores que iremos reprisar no nosso canal do Fast Quali TV. Nosso agradecimento, Haroldo, e até breve. O movimento Fast Quali é feito por gente que acredita que a qualidade pode transformar organizações, comunidades e vidas. Se você quer ser voluntário, entrar em projetos, ajudar na organização dos eventos ou apoiar nossas ações sociais e educacionais, a gente quer muito te conhecer. É só acessar os links na descrição e descobrir como fazer parte dessa rede de transformação. Pode acreditar, a sua participação faz a diferença. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um Qualidade em Movimento. Se esse episódio te agregou de alguma forma, faz 3 coisinhas rápidas por mim. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder o próximo. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. É assim que a qualidade ampla chega mais longe e essa rede fica bem mais forte. Comenta, por favor, aqui embaixo o que mais te marcou. Eu leio os comentários. Eu sou Ricardo Trajano e te espero no próximo episódio aqui no Fast Quali TV.